Bom, pessoal, então bom dia mais uma vez. Nós estudamos a chamada teoria atômico-molecular, que vocês viram, a gente dividiu em aulas, bem devagar, bem tranquilo, né, para vocês aí, para a gente ir pegando o jeito, né, que a gente sabe que é um alicerce no primeiro, no segundo, para no terceiro, né, a gente fazer um aprofundamento maior ainda do assunto, né. Então agora, nós vamos continuar aí o nosso curso, vocês estão olhando aqui, a aula é a 5, né, primeira série, livro 1A, né? Unidade 2, capítulo 6, e nós vamos falar sobre fórmulas. Então, agora o assunto são as fórmulas químicas aqui pra gente. Nós vamos dividir esse assunto, então, em 3 partes. Nós temos a fórmula percentual, ou também chamada de composição centesimal. Nós temos a fórmula mínima, que é também conhecida como empírica ou estequiométrica. E nós temos a fórmula bruta, conhecida como fórmula molecular, tudo bem? Então eu vou dividir para vocês, para ficar bem facinho e bem didático, para a gente entender tranquilamente como funciona cada uma delas, certo? Então vem comigo, ó, dá uma olhadinha aqui fazendo um favor. Fórmula percentual ou composição centesimal. O que diz, ó, só você parar para pensar, ó, fórmula percentual, composição centesimal, porcentagem, 100%. Então, essa fórmula, ela vai indicar para a gente a porcentagem de cada elemento dentro daquela substância, dentro daquele composto. Então, quando você pega uma substância, um composto, por exemplo, você pega a glicose, C6H12O6. Se eu perguntar para você quantos átomos de carbono você tem, você vai falar 6. Quantos átomos de hidrogênio? 12. Quantos átomos de oxigênio? 6. Então você está me dando a quantidade de átomos de cada elemento. Agora a gente não quer isso. Eu quero a porcentagem de cada elemento dentro dessa fórmula. Qual é a porcentagem do carbono? Qual a porcentagem do hidrogênio? Qual a porcentagem do oxigênio dentro desta fórmula da glicose? E reparem, pessoal, que essa porcentagem é em massa. Então, quando a gente fala assim, ó, 40% é 40 por 100. Então, de cada 100 gramas do composto, 40 gramas serão do elemento fulano de tal. 20%. 20 por 100. Então, de cada 100 gramas, 20 gramas serão do elemento tal. Por isso que a gente fala porcentagem em massa. Tudo bem? Então, acompanha comigo aqui, ó. A somatória, essa letrinha matemática, parece um eminho em pé, né? Essa letrinha matemática somatória, a somatória total, sempre a somatória total das porcentagens tem que dar 100%, o todo. Lógico, como a gente vai trabalhar com um número bastante quebrado, é comum você falar assim, Moisés, deu 99,93, deu 99,895, um número quebradinho. Né? Agora, não, o meu deu 97, já é aproximadamente 100. Não, aí está muito grosseira a aproximação, certo? Então, é comum um número quebrado, não dá o 100 exato, tudo bem? Então vamos lá, exemplo. Eu quero, conforme eu disse para você desde o começo, que você determine para a gente a fórmula centesimal da glicose. Então eu estou te dando o que aqui? A massa atômica, a massa de cada elemento. Então o que você vai fazer quando for determinar a porcentagem de um determinado elemento ou de todos os elementos que fazem parte daquela fórmula? O que você faz? Primeiro, calcula a massa molecular. Então, o primeiro passo é fazer o que nós fizemos na aula passada, calcular a massa molecular. Vamos ver? Lá. Calculando a massa molecular da substância. A glicose, então, como fica? Aqui eu tenho, ó, carbono é 12, então fica 12 vezes 6, mais hidrogênio, 1 vezes 12, mais o oxigênio, 16 vezes 6. Fazendo aqui, então, 12 vezes 6, 72, mais 12, mais 96. Portanto, a massa molecular, ou massa molar, por que molar? Gramas por mol. Então, a massa molar dessa substância deu 180. 180 é o todo. É a soma das massas de todo mundo. Agora sim, depois disso, eu quero apenas a porcentagem, vamos supor, do carbono. Como eu quero apenas a porcentagem do carbono, o que a gente faz?
Segundo passo, eu vou determinar a porcentagem em massa dos elementos pegando aquele elemento que eu quero, ó, o carbono. Eu pego o total é sempre 100%, que isso é o todo. Aí eu pego apenas a massa do elemento que eu quero, no caso do carbono. Qual é a massa do carbono? 72. Então, dentro dos 180, 72 gramas são de carbono. Olha lá, 72x. 40% são de carbono, fazendo a continha aí. Vamos achar do hidrogênio? Olha lá, mesma coisa. Pega o total, 100%. Pega somente a massa do hidrogênio, que é o 12, chamei de Y. Faço a continha, 6,67%. E do oxigênio, mesma coisa. Pega o total, aqui ó, a quantidade de é 96. Qual é o total? 180. 180, 100%, 96, chamei de W. Aí eu tenho a porcentagem de cada um. Como que a gente faz para dar a resposta? Vamos lá. Ah lá, somatória total. 40% de carbono, 6,67% de hidrogênio e 53,33% de oxigênio. Somando tudo, tem que dar o nosso 100%. E aí, então, a fórmula percentual composição centesimal, você daria assim a resposta. Ó. C, 40%, H, 6,67% e o O, 53,33%. Beleza até aí? Se pedir de todo mundo, é assim que a gente faz. Se pedir só do carbono, seria só o 40% e morreria aí. Né? Legal. Uma observaçãozinha para você. Ó. Quando a substância estiver entre parênteses, aplique a distributiva antes e depois resolva, como no exemplo acima. Então, primeiro tira do parênteses. Assim, ó, dá uma olhadinha, fazendo favor lá na lousa. Olha lá. Aqui, calma lá. Ó, exemplo. Eu tenho aqui o fosfato de cálcio. Essa parte está dentro do parênteses. Então, o que eu fiz? Apliquei a distributiva. Ficou Ca3, que ele já estava fora, né? Aí ficou, ó lá, P2O8. Feito isso, calculo a massa molecular dele, normal, e aí faço para cada elemento, como eu fiz no exemplo anterior, certo? E para terminar, segunda observação, quando a substância tem água, lembra que a gente calculou a massa molecular de uma substância hidratada quando ela tem água? Se a substância tiver água, por exemplo, cloreto de magnésio, 0,5 águas. Como que eu faço para achar a porcentagem da água? Eu faço a porcentagem da água como se fosse um elemento único, uma coisa só. Então a água para a gente, ela não vou dividir entre hidrogênio e oxigênio. Eu vou pegar a água como um todo. Ela vai fazer parte de um elemento, porcentagem da água. Ponto. Ah lá o que eu escrevi para você. Quando a substância estiver hidratada, tiver água, determine a porcentagem de água como se fosse um único elemento, uma coisa só. Certo? Tranquilos, pessoal? Eu acho que ficou bastante tranquilo aí pra gente. Dá uma olhadinha nesse vídeo, né? Refaça, olhe novamente, né? Tenta, da melhor maneira possível, aprender antes de começar a tentar fazer o exercício, né? Então, olha bastante pra gente fazer esse vídeo de novo e depois, sim, com calma, faça os exercícios. Valeu? Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.